E aí, beleza? Você já percebeu que tem alguns textos que a gente lê, a gente consegue perceber que tem referências de outros textos neles? Isso é o que a gente chama de intertextualidade. Agora acompanhe aí na tela a interpretação de um texto que eu vou fazer junto com você. Então, olha só, nesse texto aí a gente vê que não é tão difícil perceber a intertextualidade nele, porque ele é colorido, ele tem imagens, o texto que ele está se referindo, que ele faz referência, é um texto conhecido por muitas pessoas, né? Porque é um texto que lembra quem? O Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho é um personagem de Ziraldo, escritor brasileiro. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aí é o título desse cartaz. Olha aí para a tela. O título está aqui, Pepino Maluquinho. O que a gente percebe é que ele aqui já brinca com o tipo de letra, o mesmo tipo de letra do Menino Maluquinho, da história do Menino Maluquinho. A única coisa que é feita aqui é que eles escolheram um vegetal, um pepino, que tem a mesma sonoridade de menino, que bastou trocar duas letras que modificaram o som. Então, a letra P foi trocada, o primeiro P pelo M, o segundo P pelo N. De menino passa para pepino. Então, aí já começa a brincar com a palavra, tá? As letras coloridas, o tipo de letra é a mesma coisa. Segundo elemento que a gente percebe do outro texto, nesse texto aqui, a gente sabe que a personagem Menino Maluquinho, ele usa uma panela na cabeça. Essa mesma panela, eles colocaram no pepino. A frase desse cartaz, o mais levado da Hortifruti, lembrando que Hortifruti aqui é a empresa, ó, aqui a logomarca aqui no cantinho, é a empresa. Então, o mais levado da Hortifruti, nessa frase, eles fazem uma brincadeira com a palavra levado. Essa palavra levado tem duplo sentido. E quais são os sentidos dessa palavra? Um sentido de ser levado como o menino maluquinho, é o sentido do menino maluquinho, levado, uma característica dele, que ele é levado, travesso, bagunceiro, ele apronta todas, né? Esse é o primeiro sentido, para remeter ao levado do menino maluquinho. O outro sentido é o sentido de ser levado da hortifruti, de ser comprado. Então, a pessoa compra e leva para casa o pepino, esse vegetal. Então, aqui são os dois sentidos da palavra. Outra coisa bacana da gente perceber aqui nesse cartaz é o slogan dessa empresa, aquela frase que surte efeito, que é o que a empresa acredita, são frases de efeito da empresa. Dessa empresa aqui, aqui a natureza é a estrela. Primeiro, natureza, porque o principal produto dessa empresa são hortaliças, frutas, são os vegetais. Então, todos esses produtos vêm diretamente da natureza, tá? Outra coisa, estrela aqui está no sentido figurado, ou seja, está no sentido de ser o principal, a atração, o que é de mais importante para essa empresa. O que é de mais importante para essa empresa são os vegetais, as frutas, os legumes que eles vendem, porque no hortifruti o produto principal são os vegetais e frutas. Então, no caso aqui, o pepino é um vegetal, portanto, é a estrela do hortifruti, tá bom? Então, retomando, intertextualidade é uma referência que um texto faz a outro. Você consegue perceber nesse texto que é a propaganda as referências de um outro texto. Qual é esse outro texto? A história do menino maluquinho. E a gente percebe essa intertextualidade por evidências, pistas que eles nos dão. Então, quais são as pistas, evidências que tem nesse texto aqui que nos remete a esse outro, que a gente percebe que é uma referência? Então, nós temos o título, que é a mesma fonte, mesma sonoridade de menino, que é o pepino. A gente tem também a panela, que é outro elemento que veio do outro texto. A gente tem a palavra levado,
que é uma palavra que é característica da personagem do outro texto, mas que também faz sentido nesse, porque o pepino ele é comprado e levado para a casa do cliente, tá? E aqui no caso, ao trabalhar com a palavra estrela, essa palavra ela é usada no cinema, né, na televisão, para se referir a atores e atrizes que são estrelas, que são personagens principais, que são as pessoas que dão o toque ali nesse produto. Que no caso, o Menino Maluquinho é a estrela do filme, da história, que na verdade o filme foi lançado depois, mas tem o livro. E aqui no caso do Hortifruti, quem é o ator principal? Nesse caso, nessa propaganda, é o pepino, tá bom? Então, todas as vezes que vocês forem estudar e tiverem que perceber a intertextualidade no texto que vocês estão lendo, é só procurar pistas, evidências que lembra de outros textos. Então, agora eu vou mostrar para vocês outros cartazes que essa mesma empresa fez na mesma época, que foi uma campanha com outras intertextualidades, fazendo referência a outros filmes, séries. Olha só que bacana. Tem aí, ó, Chuchurek, de tão distante para Hortifruti, Horta de Elite, se não for Hortifruti, pede para sair. Essa frase lembra alguma coisa. A incrível rúcula, Edward, mãos de cenoura, 2 milhos de Francisco, eles saíram do campo para estourar no Hortifruti. Esse cartaz aí dá uma análise ótima, hein? E batatas do Caribe. Então agora seu desafio é dar pausa em cada um desses cartazes e tentar buscar quais os elementos vocês percebem nesses cartazes que são referências aos outros textos. Os textos aqui eles deram origem, tá bom? Os elementos podem ser imagens, cores, tipos de letra, palavras, frases, ok? Vamos embora para o desafio. Então é isso aí. Agora é hora de praticar. Leia bastante, procure perceber a intertextualidade nos textos e aí você vai conseguir interpretar de forma muito mais fácil, tá bom? Um beijo e até a próxima!